Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius de novo. Hoje nós vamos falar sobre a utilização da HP 50G para a solução de equações individuais, certo? Isso é um tópico que alguns alunos me procuraram para que a gente pudesse estar conversando, mas antes que a gente de fato entre nesse assunto, eu vou pedir que vocês entrem aqui no nosso fórum, né, o chemtalk.com.br, participem dos tópicos de interesse de vocês e que se inscrevam, curtam e compartilhem o nosso canal youtube.com/chemtalkbr, de modo que eu consiga perceber o que é que vocês gostariam de ver de novo, né? O que seria interessante para a gente estar trazendo de diferente para o canal, que possa estar melhorando tanto para mim quanto para vocês o conteúdo do ChemTalk. Então vamos lá. Falando sobre esse tipo de solução, no uso da HP 50G, nós vamos utilizar o que é chamado de Symbolic Solver. O Symbolic Solver é uma parte da HP que existem diferentes ferramentas para resolução de equações, certo? Vou mostrar aqui como vocês podem estar acessando essa parte, mas não se preocupem porque nós vamos de fato fazer alguns exemplos, correto? Então, tendo aqui a nossa HP 50G, para que a gente possa estar acessando essa parte, seria o botãozinho branco, ou o Shift esquerdo, como eu costumo falar, o botão Set, e então nós entramos de fato no Symbolic Solver. No Symbolic Solver nós temos 7 opções, o DSolve, iSolve, LDEC, LinSolve, SolveVX, Solve e zeros. Vamos falar de forma bem breve sobre cada um desses aí, de modo que a gente possa se concentrar de interesse para o nosso caso de soluções para equações individuais. Para isto, nós vamos utilizar o iSolve, Solve, SolveVX e zero, porque de fato nosso interesse ao utilizar essas funções é estar obtendo o valor de uma dada variável em uma equação, ou então está extraindo, digamos assim, os zeros da função ou as raízes de um polinômio, certo? Nós não vamos utilizar o DSolve e o LDEC, porque essas funções são relacionadas a soluções de equações diferenciais. Já o LinSolve, ele é relacionado a soluções de equações lineares múltiplas. Então, isso pode ser, obviamente, o tópico de uma outra conversa, mas para isso hoje a gente está interessado em temos uma equação e a gente quer resolver para uma dada variável, então vamos ver como fazer isso. Temos uma função e a gente quer os zeros dessa função, também vamos fazer isso, certo? Vamos lá. Vamos começar então com ISO. O ISO ele pode ser utilizado, vejamos esse exemplo, né, onde a gente tem uma função f de t igual a t ao cubo menos 3t ao quadrado menos t mais 3. Né, imaginando que a gente, por exemplo, quisesse os zeros dessa função. O que é que nós teríamos que fazer? É um procedimento relativamente simples, né, igualar a nossa equação a zero, mas para muitos casos obter as raízes de uma equação de terceiro grau, quarto grau, enfim, ordens superiores se torna cada vez mais complicado. Graficamente é relativamente simples, né, mas enfim. Então, o ISO ele pode ser utilizado para isso. Para quem já é usuário de calculadoras científicas, enfim, conhece que essas calculadoras elas podem estar sendo operadas em dois modos diferentes, seja o modo algébrico ou seja o modo RPN. Para isso, eu vou mostrar para vocês o exemplo nesses dois modos, né? Sendo que eles são um pouco diferentes em termos de como, né, a gente vai estar usando, obviamente, a mesma operação, mas a forma de você estar requisitando as raízes dessa função ela é um pouquinho diferente, porque, obviamente, você já faz tudo nesses modos de um modo diferente, certo? Não é completamente diferente, mas quem é usuário compreende que existe uma boa diferença entre RPN e algébrico. Então aqui está a interface da nossa HP 50G. Vamos estar ligando ela.
Primeiramente, vamos estar acessando lá o nosso menu do Symbolic Solver, lembrando, né, o nosso Shift esquerdo, para que a gente possa acessar as funções em branco, ok? Botão Set, ISO. Então aqui nós temos o nosso ISO que está pronto, né, e nós devemos escrever o que deve, né, ser a nossa função aqui entre os parênteses. Para que nós possamos, e eu sempre aconselho que seja escrito dessa forma, escrever da melhor forma a nossa equação, nós vamos utilizar o equation. Para que a gente use o equation, seria o botão laranja ou shift direito, EQW, equation right. Então, aqui a gente pode estar escrevendo a nossa equação, certo? Lembrando que a gente tem um t ao cubo, né? Para que nós possamos escrever exatamente da forma que estava, as letras, vamos dizer assim, que não estão com maiúsculas, estão com minúsculo, elas são escritas na forma alfa, shift esquerdo, t. Então vamos continuar escrevendo t ao cubo menos 3t ao quadrado menos t mais 3. Perfeito? Aqui nós escrevemos então a nossa expressão, nossa equação, aqui dentro do ISO. Entretanto, nós necessitamos especificar qual é a variável que deve estar sendo levada em conta. Como nós queremos as raízes, né, os valores de t, para que a função ela seja zero, o que nós devemos fazer após escrever a função, vamos colocar aqui uma vírgula e então escrever o t. Perfeito? Então aqui nós temos as raízes da nossa expressão, t igual a 1, t igual a menos 1 e t igual a 3. E nós resolvemos o nosso problema. Vamos então ver como é que isso aí fica no modo RPN. Primeiro, para que a gente possa estar mudando para o modo, vou dar um clear aqui, tá, pessoal? E então entrar no modo, vou mudar a modo de operação de algébrico para RPN, perfeito? Vou dar um OK. Percebam que aqui a gente está no nosso modo RPN, quando aparecem os números dessa forma, perfeito? Que seriam as linhas de comando. Então vamos prosseguir de forma similar, vamos entrar no Symbolic Solver, ISO. Percebam que não funciona da mesma forma, o ISO ele apresentou um erro, concordam? O que nós devemos fazer para esse caso é, primeiro, nós escrevemos a nossa expressão, vamos lá novamente, t ao cubo menos 3t ao quadrado menos t mais 3. Então aqui a gente tem a nossa expressão, tá? A nossa equação. O que nós devemos fazer agora é simplesmente enunciar qual a variável que nós estamos interessados, que é o t. Então percebam, em uma linha de comando, nós temos aqui a nossa equação. Na outra linha de comando, nós especificamos a nossa variável. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos utilizar o ISO e vamos ver o que é que acontece. Então percebam que nós encontramos as mesmas raízes, obviamente, e agora nós sabemos como está utilizando o ISO para que nós encontremos as raízes da equação, ok? Então vamos passar para o próximo exemplo, mas como nós temos ainda 3 exemplos, para que não fique muito longo a nossa conversa, eu peço que vocês assistam a parte 2, tá? Espero que tenha sido útil. Vamos lá, até daqui a pouco.